Em 2022, a Netflix lançou a série Dahmer, um canibal americano, que rapidamente se tornou uma das produções mais assistidas da história da plataforma. E essa história, infelizmente, é baseada em fatos reais e conta a trajetória de Jeffrey Dahmer, serial killer americano que tirou a vida de 17 pessoas. O intuito desse episódio não é ser uma recomendação da série, mas falar sobre um aspecto da vida do Jeffrey Dahmer que é mencionada na série. Porque depois de tirar a vida de 17 pessoas, o Jeffrey Dahmer acabou sendo preso. E depois de ter sido preso e sentenciado à prisão perpétua, a história conta que ele pediu um exemplar da Bíblia Sagrada e na prisão passava bastante tempo lendo a Bíblia, além de ter recebido vários materiais sobre criacionismo, muito por influência do seu pai, que também era cristão. Então, depois de um tempo, Jeffrey Dahmer conheceu um ministro chamado Roy Ratcliffe, que fez um discipulado com ele. Esse ministro visitava regularmente o Jeffrey Dahmer e fazia vários estudos bíblicos, aconselhava, etc. Além disso, Jeffrey Dahmer também frequentava os cultos que aconteciam na prisão onde ele estava, onde ele inclusive chegou a sofrer um atentado contra a sua vida. Depois de um tempo, Jeffrey Dahmer manifestou o seu desejo de se batizar nas águas enquanto estava na prisão, o que foi feito pelo próprio ministro Roy Ratcliffe. E quando ele foi assassinado em novembro de 1994, foi também o Roy Ratcliffe que fez o funeral do Jeffrey Dahmer e chegou a escrever um livro sobre a sua relação com ele. Não é incomum nós vermos casos de pessoas que buscam amparo na religião quando elas estão presas, mas existe uma dúvida que sempre paira sobre a mente de muitas pessoas. Será que uma pessoa que cometeu tantas atrocidades, como é o caso do Jeffrey Dahmer, durante toda a sua vida, ela pode verdadeiramente se converter, se arrepender daquilo que fez? E principalmente, ela pode ser perdoada por Deus? Bom, a primeira questão que nós temos que falar é sobre o problema que todo ser humano tem, que é o pecado. E muito embora os pecados sejam diferentes e tenham consequências diferentes na nossa vida, para Deus não existe pecado que não possa ser perdoado. E Jesus vai dizer nos evangelhos que só existe um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas esse aqui não é o foco desse vídeo. Quem sabe um dia eu faço um vídeo especificamente só para falar sobre isso. E a Bíblia nos mostra que existe uma solução para o problema do ser humano, que é o pecado. E essa solução é Jesus. Jesus veio como uma solução para a condenação eterna que é causada pelo pecado. A palavra de Deus vai dizer lá em João, capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz, o sangue que ele derramou na cruz, ele é capaz de purificar o ser humano de todo o pecado. Obviamente, isso não quer dizer que a pessoa não vá sofrer as consequências dos erros que ela cometeu. E se nós pegarmos o exemplo do Jeffrey Dahmer, o homicídio, além de ser pecado, também é crime e tem pena prevista. Se não tivesse sido assassinado na prisão, Jeffrey Dahmer ficaria o resto de sua vida na prisão. Na palavra de Deus, nós temos exemplos como o de Davi, que cometeu um adultério e premeditou um homicídio. Mas muito embora Davi de fato tenha se arrependido de verdade daquilo que ele fez, ele não escapou das consequências do seu pecado. Uma outra dúvida que muitas pessoas têm é em relação às conversões que são feitas somente quando um determinado ato é descoberto e exposto, ou então quando a pessoa está, entre aspas, à beira da morte. E no caso do Jeffrey Dahmer, essa conversão dele só aconteceu depois que ele tinha sido preso. E essa, entre aspas, conveniência sempre gera aquela desconfiança na gente, porque parece uma conversão simplesmente oportunista, mero remorso, ou então reforça aquela imagem na mente das pessoas de que eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, cometer todo tipo de pecado, de erro, e no final da vida eu peço perdão e vou para o céu e está tudo certo. Mas diferente do que muitas pessoas pensam, a própria Bíblia condena esse tipo de comportamento, que é chamado de libertinagem. Se nós olharmos, por exemplo, na Epístola de Judas, no versículo 4, está escrito o seguinte: pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. E o apóstolo Paulo, nos 2 primeiros versículos de Romanos capítulo 6, também vai responder essa pergunta. E ele vai dizer o seguinte: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado,
como podemos continuar vivendo nele? Ou seja, no entendimento bíblico, a verdadeira conversão é marcada pelo arrependimento pelos nossos pecados. E, obviamente, esse arrependimento precisa ser verdadeiro, e não somente de fachada, mero remorso, ou estou querendo consertar minha imagem perante as pessoas, ou passar a imagem de que de fato eu mudei de vida. Se esse arrependimento não é verdadeiro, a pessoa não é convertida. E esse arrependimento deve cercar sempre a vida de todo cristão, porque mesmo após a nossa conversão, nós continuamos pecando e nós erramos. E nesse sentido, não importa se depois da nossa conversão a gente vai viver muito tempo, 20, 30, 50 anos, ou então se vamos ter pouco tempo de vida. O que sabemos é que onde existe arrependimento genuíno, existe salvação. E na palavra de Deus nós temos o exemplo do ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. E em seus últimos momentos de vida, esse ladrão se arrependeu genuinamente de tudo que ele fez. E Jesus disse que ele estaria no paraíso. Um outro exemplo de conversão de alguém que tinha um passado extremamente violento foi a do apóstolo Paulo. Porque antes dele ter um encontro com Jesus, ele era um perseguidor terrível da igreja. Ele inclusive concordou com o apedrejamento de Estevão e tinha ânsia de matar os cristãos e se empenhava para fazer isso. Esse comportamento violento de Paulo era tão grande, tão notório, tão conhecido, que quando ele se converteu, Deus falou da conversão de Paulo a um homem chamado Ananias através de uma visão. E ele mesmo atesta desse comportamento de Paulo. E Atos capítulo 9, versículo 13 vai dizer o seguinte: Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E posteriormente o próprio apóstolo Paulo também fala do seu comportamento no passado. Em sua primeira carta que ele escreve a Timóteo, ele vai dizer o seguinte no capítulo 1, versículo 12: Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Obviamente, nós sabemos que muitas pessoas não são convertidas de coração, muito embora elas até possam parecer convertidas. E nós não sabemos se de fato a conversão do Jeffrey Dahmer foi genuína ou não. Mas de uma coisa eu tenho certeza: se de fato ele se arrependeu de todos os seus pecados e confessou genuinamente Jesus como seu Salvador, ele alcançou misericórdia. E para todos vocês que estão me ouvindo, eu digo a mesma coisa. Não importa a gravidade das coisas que você já fez. O sangue de Jesus é poderoso o suficiente para te perdoar de todos os pecados, mudar a sua vida e te garantir a vida eterna. Basta você se arrepender genuinamente dos seus pecados e confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.